Olá pessoal! O movimento #EleNão, ocorrido no primeiro turno das eleições presidenciais de 2018, jogou no interesse público um assunto que já surgia ocasionalmente, mas não nessa expressividade. O papel da mulher na sociedade e o movimento de busca das mulheres por papéis de igualdade passaram a ser analisados por todo tipo de perspectiva. O programa de hoje vai tentar contribuir com esse entendimento, olhando para o feminino e o feminismo à luz metodológica da análise histórica, social e artística. Meu nome é Ivan Canan e esse é o programa Consciência. Ela é doutora em Teoria da Literatura pela Universidade Estadual Paulista e tem pós-doutorado na Universidade de Brasília. Professora dos programas de mestrado na área de letras na Universidade do Estado de Mato Grosso, tem se dedicado a temas como mito, pós-modernidade e identidade. Nesse contexto, as questões do papel da mulher na sociedade é objeto de suas pesquisas e, a partir dessa condição, ela pode nos ajudar a entender melhor o tema. Doutora Adriana Lins Precioso, seja bem-vinda ao programa e obrigado por aceitar o convite. Obrigada, Ivan. É uma alegria estar aqui. Alegria é nossa. Mas, Adriana, vamos lá. Feminino e feminismo. Eu acho que são dois termos que eles se aproximam muito, mas que eles podem ter suas diferenças, né? Ou melhor, têm suas diferenças. Então vamos começar por parte. O que a gente pode entender como feminino? Bom, o feminino é tudo aquilo que está atrelado às condições e às qualidades da mulher. Então, é uma coisa mais geral, né? Então, a gente pode perceber o feminino na condição da mulher de ser mulher biológica, psicológica, física, né? É um conjunto de características. Agora, quando a gente vai para o feminismo, que tem esse ismo aí é diferente porque a gente tem um marco social, uma data, um acontecimento histórico. O feminino é atemporal, condição da mulher, em diferentes perspectivas. O feminismo, a gente já tem um marco histórico, então um seria atemporal e outro histórico. Você deu umas bases de análise sobre o feminismo, começando a partir da questão biológica. Sim. O que diferencia a mulher pela questão biológica, olhando por essa perspectiva do feminino? Bom, a questão da mulher, a gente tem muita questão dos hormônios, a mulher enquanto reprodutora, sendo mãe, então a gente tem aquelas coisas assim, da menstruação, né? Então, essas condições em que você tem os hormônios que oscilam, quando você se prepara para menstruar, quando você está menstruando, o pós-menstruar, toda essa mudança que ocorre no corpo da mulher, ela tem toda uma característica única, né? Só a mulher tem. Que diferencia do papel do homem. Entendi. Que é diferente, né? E nisso daí também porque senão os outros saberes poderiam ser saberes sobre o ser humano, mas nesse caso são saberes específicos do gênero feminino. Tem até umas músicas aí que falam "Tô de olho na folhinha", né? Lembra daquela música do Raimundo? Que é exatamente olhar para uma questão dessa mulher que muda. Muda, ele Mulheres coloca... de fases, mulher de fases, que ele coloca a questão da condição da mulher com as fases da lua. E que é bem isso mesmo. Algumas têm isso muito, outras têm pouco, mas essa condição biológica da mulher é essencialmente diferente da do homem. Ou seja, os saberes que se relacionam inclusive aos comportamentos dela desencadeados por essa questão hormonal. Mas eu acho que o principal dá para dizer que é o fato delas serem capazes de gerar dentro de si uma nova vida. Também tem essa condição, porque mais uma vez os hormônios estarão atuando na vida dessa mulher. Então, a gente já ouviu, por exemplo, agora a gente tem condições científicas de olhar para essa mulher e ver que às vezes ela passa por uma depressão pós-parto. O que é isso? São os níveis de hormônios alterados, que ainda não chegaram no nível que tem que ser para essa mulher continuar com esse bebê. Então, hoje a gente tem condições científicas de identificar isso, né?
Antigamente a gente já não tinha essa condição. Ou seja, né? era uma condição real, uma condição natural, Sim, natural. causado pelas questões biológicas, mas não era de interesse da sociedade na época, até por incapacidade de produzir saberes a respeito disso, né? Exato. Mas você também falou sobre questões culturais, sociais. Como que é o feminino nesses aspectos? Como que a gente pode entender o que é o feminino no aspecto cultural ou aspecto social? Bom, a gente precisa colocar sempre essa questão em relação ao masculino, né? Então, por exemplo, nós temos uma voz que fala, por exemplo, na história, na arte, que é uma voz masculina, né? Quem que foi para as grandes cruzadas? Quem que enfrentou os mares e saiu de Portugal e chegou no Brasil? São vozes, ao longo da história, nós temos narradores e vozes masculinas. O protagonista sempre é O protagonista sempre foi esse herói, esse homem. Mas mesmo que fosse uma mulher, ainda assim a voz seria masculina. Eu tô te falando isso porque eu lembrei de Helena de Troia. Sim. Que querendo ou não, a guerra toda acontece em torno dela, né? Acontece em torno dela. Mas é uma disputa masculina, Sim. né? E a história narra, nunca a gente vê assim, Helena disse ou Helena... Não, ela é uma mulher como se ela fosse um objeto. As vozes que falam são vozes masculinas. Entendo. Com o avançar da psicologia, da história, enfim, de vários outros elementos que constituem a ciência, a gente começou a perceber que o feminino tem uma voz, e é uma voz diferente do masculino. Veja bem, eu estou dizendo que é diferente, eu não estou dizendo que é melhor, que é pior, né? É um olhar diferenciado. E esse olhar diferente também tem as suas características. Por isso o estudo do feminino. Então a gente tem o feminino na questão da literatura, na questão da arte. Então o olhar dessa mulher, por exemplo, para uma obra de arte, o olhar para essa mulher de uma poesia, um olhar para o cotidiano, são olhares diferentes. E metodologicamente falando, é buscado ver que tipo de saber que ela produz, que tipo de condição ela se coloca quando fala, seria mais ou menos nesse caminho. Neste caminho. Então, pensando sempre que a voz do feminino é uma voz diferenciada, não superior ou inferior, né? E é um momento que a mulher consegue ter voz, né? Porque antigamente a mulher, ela era silenciada, ela não tinha um espaço em que ela poderia ter a sua voz ou se colocar como sujeito, né? E agora a gente já tem uma condição, ou lutando para que tenhamos essa condição de voz nessa igualdade. Que daí começa a misturar com o conceito de feminismo. Isso, exatamente, que é uma evolução, né? Mas eu acho que fica mais fácil se a gente olhar a partir dos exemplos que você nos trouxe, né? Podemos fazer. Aqui nós temos uma retratação das mulheres na história. Isso, aqui a gente tem as mulheres gregas, né? Elas estão aqui na época fazendo as atividades físicas, porque elas fazia parte da rotina delas, né? Mas ao mesmo tempo você vê que elas estão brincando, estão jogando, tem a coroa, então toda uma constituição feminina de uma atividade que poderia ser para homens e para mulheres. Entendi. Então existe espaço, em alguns casos, dos saberes relacionados a mulheres serem análogos aos saberes relacionados a homens. Sim, no decorrer da história nós temos. Legal. E aqui, por exemplo, é uma retratação de uma mulher já em escultura, um negócio... Isso, aqui a gente já tem uma escultura e aqui a gente já tem um espaço mais próprio de uma condição feminina, quer dizer, né, sentada, escolhendo as coisas. A gente tem uma criada pequena, ela provavelmente uma rainha ou alguém da alta sociedade sendo servida, né? E que de repente, talvez na realidade nem fosse assim, mas a retratação artística foi dessa maneira. Isso, né? Tá. E aí nós temos a questão das mulheres na Idade Clássica, né? Isso. Por exemplo, sobre essa personagem. Essa daqui é a Safo, ela é uma poetisa grega de muitos anos antes de Cristo. E o particular da Safo é o seguinte, ela foi dentro da história da produção literária grega, nós temos homens, né? Porque também a mulher naquela época não era nem
despontada, né? A mulher, ela tinha um papel subalterno muito específico. Mas a Safo, ela faz uma escola, né? E nessa escola ela vai ensinar as mulheres a todo o manuseio da casa, porque os homens saíam para a guerra e as mulheres ficavam em casa, e também as artes. Então ela prepara essas mulheres para irem para lugares mais distantes da Grécia e poderem continuar a manter as cidades, as polis, enfim, né? E aí ela começa a escrever poesia. Então, ela tem uma grande importância e ela é citada por inúmeros poetas da contemporaneidade, como Odelo, como exemplo de um eu lírico que canta as dores e as alegrias do amor, que é a poesia lírica no início do seu surgimento. Mas espera aí, eu acho que esse conceito, como esse é um programa de divulgação científica, a gente vai ter que esclarecer alguns conceitos aí. Primeiro básico, qual que é a importância da poesia na sociedade? Porque esse é um assunto que hoje está sendo discutido fortemente, se nós devemos ter artistas ou cientistas. Então qual que é o papel da poesia na sociedade? Bom, eu vou falar então não só da poesia, né? Eu vou falar da literatura em forma geral. A literatura, ela tem na contemporaneidade sofrido alguns ataques, né? Porque as pessoas olham para a literatura como se ela fosse apenas um texto de ficção, né? Então, a ficção é historinha, ficção, e esquecem que, na verdade, a literatura é um texto de conhecimento do real, que usa da ficção para artisticamente falar de todas as coisas. Ou seja, produzir conhecimento de uma maneira lúdica. Isso. E aí, o que a gente tem? Tudo era ficção, né? O que não existia era ficção, ficcional. Então, assim, imagina uma pessoa que imaginou, né, estamos aqui num espaço que tem ar-condicionado. Em algum momento, alguém pensou, puxa, poderia termos um ar-condicionado, né? Como faríamos isso, né? E a literatura tem esse papel, ela tem um olhar, né, que está nesse real, mas que se usa dessa ficção. E que abre espaços, talvez, para que o real aconteça. Exato. Você me contando isso me fez lembrar de As Viagens de Gulliver. Exato. Ou então, aquele outro livro clássico, onde se tentava ir à Lua. Né? Isso. Ou seja, a partir da concepção desses movimentos, a construção de possibilidades que depois as pessoas correm atrás. Exatamente. A literatura, ela fomenta esse espaço da ficção, né? Mas ele não está despregado do real. Sim. Ele tem todo um papel voltado, tanto na verossimilhança como na mimesis, de estar preso nesse real. Só que ele vai além. E esse além cria as inúmeras possibilidades. Ou seja, a importância da poesia e da literatura, ela está no avanço da sociedade, na produção de conhecimento. Ela não está ainda atrelada ao rigor da metodologia científica ou, vamos dizer assim, ao rigor da metodologia filosófica. Ela é mais livre, mas ela abre esses campos. E nesses campos é então que dá para se entender o papel da Safo. Ela falou de uma maneira, com a voz da mulher, ela falou de uma maneira que antes nunca tinha sido pensado. Seria isso, então? Isso, né? E também é importante dizer que, historicamente, ela fez essa escola na ilha de Lesbos, na Grécia. E ela se apaixonou por uma aluna. E essa aluna foi embora, porque, enfim, era uma escola de preparação para noivas, né? Então, chegou o momento dessa menina se casar e ela foi embora. E aí ficou, então a gente tem as poesias no momento do encontro do amor, que é eufórico, que é feliz, e depois da tristeza e da dor, né? E aí, por conta, relacionando a questão da poesia com a relação da história dela, por isso que a gente tem hoje, quando uma mulher se apaixona por outra mulher, lésbica, porque vem da ilha de Lesbos, na Grécia, relacionada à história de Safo. Ou seja, não está ligado à ideia de que lá naquela ilha só existiam lésbicas, não era o mito das Amazonas. Não era. Isso é um outro fato histórico, sim, né,
que tem essa relação com essa grande poetisa grega que a gente tem fragmentos, porque o que chegou até nós da produção dela foram apenas fragmentos. Bom, tem várias outras personalidades que ajudam tem. a gente a entender o papel da mulher na sociedade e a gente vai falar com elas. Mas vamos falar sobre elas logo depois dos comerciais. Estamos aprendendo mais sobre feminino e feminismo por um olhar na história, na sociedade, na cultura, né? Com a doutora Adriana Lins Precioso. Adriana, você estava falando de Safo, né? E na Idade Antiga ainda existe uma outra personagem que serve de retrato sobre como o papel da mulher era naquela ocasião. Fala sobre essa personagem pra gente. Bom, essa daqui é a Hipátia, ela era matemática e filósofa e ela trabalhava na Biblioteca da Alexandria, né? O trabalho dela era um... Essa foto é a foto promocional do filme. Isso, essa foto é promocional do filme, né? Fica também a dica, que é um filme excelente, né? E aí tá retratada a Hipátia e aqui você vai ver alguns movimentos que vão estar relacionados com o filme. O filme chama Alexandria porque faz remissão à ideia da biblioteca de Alexandria, que tinha sofrido um primeiro ataque, e aí a gente vai ver como que se dá a destruição da histórica biblioteca da Alexandria. E conta a história dela, que ela era matemática e filósofa, ela tinha grupos de alunos que... eles questionavam, né, aquele método grego do questionamento e tal. E aí a gente tem um momento em que o cristianismo está em ascensão e aí a gente tem a briga entre os politeístas e os cristãos, né? E aí a gente vai ver como se dá, no meio desta briga, a destruição da biblioteca. E, em consequência, não vou contar o filme, porque também tem que assistir, mas o fim da vida dessa grande pensadora, né? Ela vai recuperar modelos matemáticos que hoje a matemática utiliza também em relação aos sistemas, às formas, né? Mas por ser mulher, ela acaba tendo os estudos dela, e a gente vê no filme também, eles são queimados, e aí a gente só vai ter uma recuperação daquilo que ela começou quase 2000 anos depois. Né? Eu acho, na Idade Antiga, você está falando, você deu o exemplo de duas mulheres que foram fora do comum. Exato. Mas no comum, a mulher na Idade Antiga, ela não existia. Não era sujeito. Não era sujeito. Quando a gente fala não era sujeito, significa que nenhum tipo de saber foi produzido, nada que se tratasse da mulher existia, a não ser o retrato desses pedaços. De modo geral, o que se resgata, pelo que eu entendi, são falas masculinas sobre o que as mulheres deveriam se propor a fazer, que era ter filhos. Basicamente. Basicamente era ter filhos, né? Porque não tinha, elas cuidavam da casa e cuidavam dos filhos. Mais nada, não tinha acesso à educação, não tinha... Depois, mais para frente, uma classe privilegiada que tem uma ascensão financeira consegue ter um pouco. Mas aqui a mulher e a criança e os cachorros são a mesma coisa. Entendi. Nós temos, daí depois o caso do outro recorte que foi apresentado, que é as mulheres na Idade Média. Sim. Né? Mas aí eu acho que é bom contextualizar o pessoal de casa do que significou a Idade Média. Havia uma sociedade, que é na clássica, onde diferentes cidades-estados produziam saberes, produziam tecnologia, produziam condições de vida de maneira múltipla. Então nós temos, por exemplo, Atenas, que cria o conceito de democracia, nós temos Esparta, que é um estado militar, e temos outras cidades e estados importantes onde saberes sobre como conviver em sociedade, como se organizar socialmente, como conhecer-se, né, e como conhecer a realidade foram produzidos. Mas na Idade Média, a Idade Média se caracteriza pela queda do Império Romano e a implantação
de uma organização a partir da Igreja Católica, na época, né? E que todo esse contexto, toda essa estruturação, ela passa a acontecer a partir da ideia de que todo saber precisa ser voltado a Deus. Né? E aí, então, você tem uma condição da mulher que imagina, ela é subjugada à figura, a esse lugar onde tudo tem que ser voltado a Deus. E aí vamos dar uma olhada para você explicar sobre esse papel. Como essa imagem simboliza, então? Então, a gente, pensando nessa mulher da Idade Média, a gente tem aqui um exemplo de como era o dia a dia, né? O trabalho no campo, que era feito também pelas mulheres, né? Que era uma das suas atividades, né? Então, esse trabalho já aqui marcado, né, ali também, de trabalho no campo, uma das primeiras. Né? Mas então já existe um saber sobre a mulher, pelo menos sobre o espaço que ela ocupava. Ela tinha que trabalhar para... Sim, trabalhar sim, sempre. Né? O trabalho, a manutenção da casa, a manutenção dos filhos... sempre foi um atributo da mulher, né, do feminino, né, dessa atribuição, da divisão de tarefas. Né? Então era exclusivo da mulher, porque esse homem ele saía para a guerra, ele saía para a luta, ele saía, então era preciso que quando ele retornasse desses espaços de conflito, a casa existisse, porque senão... Então, a gente tem aqui um dos exemplos desse de manutenção no campo, do trabalho no campo. Né? Algumas mulheres, como nessa representação aqui, mulheres da alta sociedade tinham acesso à educação. Então, algumas conseguiam, né, que a gente tem essa figura dessa mulher com acesso a um livro, que era uma coisa raríssima. Sim, né? Sim. Tem que lembrar que a imprensa foi criada em 1500. Isso, né? Então ter um livro era um destaque social gigante e a gente vê pelas roupas também, né? Alguém da nobreza ou da alta realeza, né? Que teve acesso à educação. Mas então já era uma coisa que algumas poderiam ter, diferente do anterior. Isso, do trabalho, né? E aqui a gente tem já um espaço de realeza mesmo, então aí a rainha, suas súditas, né, as amigas, né, as que trabalhavam com ela, todas da mesma apresentação, cobertas, né, mas de coisas finas, recatadas, né, e sempre acompanhando, porque a mulher não podia andar sozinha, ela tinha sempre as súditas, né, que trabalhavam juntamente com ela. Bom, aí a gente tem o outro perfil da mulher. Então, se você tem uma mulher que trabalha no campo, você tem uma mulher que é educada e você tem uma mulher da alta nobreza ou realeza. Se essa mulher fugisse ou fosse diferente em algum aspecto desses a ela atribuídos, a gente tinha a condenação dessa mulher classificada como bruxa. Na Idade Média, a gente tem o período da Santa Inquisição, na qual eram exterminadas as pessoas que não seguissem à risca aquilo que era a normativa de fé e conduta da igreja. Sim. E nessa representação, a gente tem algumas figuras femininas carecas, porque uma das torturas que eram feitas às mulheres era arrancar os seus cabelos para que ela confessasse que era bruxa, e ao não confessar, ao não se dobrar, elas eram jogadas nas fogueiras. Eu acho que para o pessoal de casa entender ainda melhor essa questão, é preciso conhecer como foi esse processo de Inquisição, e um material que ajuda a entender sobre isso tem um documentário que fala sobre o Martelo de Deus. Foi uma obra que foi escrita por um padre num determinado momento, né? Num determinado momento que a Igreja católica, ela tinha um poder assim fundamental na sociedade. Porque quando cai o Império Romano, não existe mais organização da sociedade. Você não tem mais Estado, você não tem polícia, você não tem lei, você não tem nada. A única instituição que sobra para organizar a sociedade é a Igreja Católica.
Sim. Então, a partir dessa estrutura da Igreja Católica, para a Igreja Católica conseguir coordenar as pessoas, organizar plantio, organizar atendimento à sociedade, ela precisava ter as suas regras. E as suas regras de caráter religioso eram voltadas a Deus. Então vem o teocentrismo. Exato. Né? E aí, dentro desse contexto teocêntrico, qualquer produção de saber, qualquer ação humana que não fosse voltada a Deus era visto como coisa do demônio. E esse livro do padre que fala sobre o martelo de Deus, ele faz uma proposição bastante grande, porque assim, não havia dúvida nenhuma na produção do conhecimento sobre a questão de Deus e do diabo. Era só a partir dessa visão religiosa que os saberes eram produzidos. E dentro da articulação filosófica religiosa ali, ele propunha a seguinte questão: se você pegasse uma pessoa que tivesse um comportamento que pudesse ser identificado como um comportamento de bruxaria, um comportamento endemoniado, né? Você poderia torturar essa pessoa. Por quê? Olha que bacana. Que bacana assim, é terrível, né? Terrível. Mas como chega a ser pitoresco a forma como se pensava. Se você pegasse a pessoa e torturasse ela, então... e ela fosse virtuosa, ela fosse inocente, então Deus chegaria ali, se materializaria ali e salvaria ela. Entende? Se por acaso ela confessasse, então é porque realmente o demônio estava se manifestando. Agora, se ela não confessasse e ela fosse virtuosa e ainda assim morresse no processo de tortura, então ela estaria sendo uma pessoa que morreu na defesa da sua fé. E aí ela ia para o céu. A partir disso daí se desencadeou toda uma metodologia na estrutura da Igreja Católica buscando esse processo. Então, por exemplo, as mulheres, pelo que eu já tenho de literatura, quando você falou sobre qualquer coisa dissociada, isso poderia ser, por exemplo, a mulher pegar pétalas de flores, de flores, macetar com mel e passar nos lábios ou passar no rosto para ficar com uma aparência de mais saudável. Porque ao fazer isso, ela ficava mais sensual para o homem. E ao ser sensual para o homem, ela estaria fazendo uma bruxaria. Que tem a ver com essa outra figura aqui, né? Qual que era o papel das bruxas nessa época? Então, aqui a gente tem já vários elementos, né? Você está vendo os gatos aqui, porque não tinha um conhecimento... Científico não existia. Científico não existia, né? Tem que lembrar que era proibido abrir corpos, né? Não podia nem questionar a igreja também. Sim. Galileu, a história de Galileu Galilei Sim. também conta sobre isso, né? Enfim, então, mas na figura da mulher, a gente tem assim, se a mulher pegasse, eu tô um pouco indisposta, vou ali pegar uma camomila, uma florzinha de camomila e vou fazer um chá, é bruxa, porque como que ela sabe... que conhecimentos que ela tem das plantas, ela sabe que aquela planta vai fazer bem. E mais que isso, filosoficamente falando, ela estaria usando da natureza para curar-se, sendo que a única forma de salvação era através de Deus. Então ela não poderia tomar um chá, ela tinha que rezar. Ela toma, então sair do modelo. Você falou dos corpos, né? Eles não usavam coisa, eles abriam e colocavam sanguessugas. Então a gente não tem... É um período em que a gente está... na história da humanidade, buscando ainda um conhecimento, mas não tinha. Então era tudo muito experimental. E com essa questão de Deus, né, como um vigilante. Aqui a figura dos gatos também é importante, porque o gato é um animal sorrateiro, que ele chega e a gente não ouve o gato chegar. Ele tem hábitos noturnos, né? E aí pronto, então se matava... queimada uma mulher indicada como bruxa, todos os gatos da vizinhança eram mortos juntos, porque eles também eram do demônio, enfim, né? Tanto que a gente tem essa restrição por algumas pessoas muito supersticiosas de que o gato preto não daria sorte, ou aquela coisa da sexta-feira 13, então. Né? Essa superstição que vem já desse período, né? Então essa mulher considerada bruxa era uma mulher que estava fora dos padrões emitidos pela igreja. Então se ela fizesse um chá, se ela fosse tentasse ser um pouco mais sensual,
ou algum comportamento fora do padrão indicava que ela era bruxa. Então, eu acho que dá para diferenciar bem o papel da Idade Clássica para a Idade Média nesse sentido. O controle sobre o papel da mulher na sociedade da Idade Média foi muito mais rigoroso. Exato. Porque se na Idade Clássica ainda existia a possibilidade de haver mulheres que se destacassem, na Idade Média qualquer destaque para a figura da mulher era queimado na fogueira. Exato, não tinha como nenhum tipo de destaque, ela tinha que ficar às margens mesmo, para sua salvação mesmo, né? Já que a gente está falando sobre literatura, eu acho que dá para entender bem isso daqui também naquele filme sobre a Papisa. Sim. Que é uma mulher excepcional, inteligente, que consegue encontrar um espaço. É um mito, algumas pessoas acham que é a realidade, outras acreditam que é um mito, né, que foi construído, mas é uma mulher que tem um conhecimento excepcional para o papel das mulheres na época e que ela consegue se inserir num determinado contexto da Igreja Católica, a ponto de chegar a ser papa, mas se disfarçando como se fosse homem. Vale a pena assistir o filme, que ele é surpreendente. Temos ainda agora na Idade Moderna, né? Mas a gente vai falar sobre a mulher na Idade Moderna depois dos comerciais. Estamos falando sobre a mulher na história e as suas representatividades, sobre o conceito de feminino. E, Adriana, a gente falou sobre a mulher na Idade Antiga, falamos sobre a Idade Média e na Idade Moderna, vamos dizer assim, que seria um período que foi recortado de 1500 a 1900, qual que era o papel da mulher na sociedade? A gente tem esse período de, vamos colocar assim, de 1500 a 1900, né? Vamos generalizar em 400 anos, em que a mulher ela vai ter pequenos destaques, né? Então, a gente tem, depois dessa Idade Média, né, a gente tem o período do humanismo, do renascimento, o iluminismo. Então a gente vai ter vários períodos históricos nos quais algumas mulheres conseguem ter avanços. Até porque quebra o conceito de Estado teocrático e começa a haver produção do conhecimento voltado ao reconhecimento da realidade, centrado no homem enxergando a realidade. Né? Isso, e esse homem começa a olhar para o seu lado. Ele olha para a realidade e na realidade existem mulheres. E essas mulheres, aos poucos, elas vão tendo acesso à tecnologia, à educação, às artes, e a gente vai vendo surgirem muitas mulheres que vão ter papéis exemplares em cada área. Mas isso ainda é muito pouco sistematizado. Aparece uma mulher da história aqui, alguma outra da biologia aqui, alguma outra. Em pequenas áreas a gente não tem um trabalho voltado para esse espaço da mulher. Porque a mulher ainda continua ocupando o espaço apenas e tão somente da casa, dos filhos, do bem-estar do marido, da manutenção da igreja. Então, são esses os espaços que ainda são só isso. Mas é permitido as mulheres excepcionais surgirem no caso, né? Por exemplo, um dos papéis que a mulher ocupava lá era fazer a corte, né? Estar na corte. Isso, então veja só, aqui a gente tem alguns 3 fotos, né, de filmes, enfim. Aqui você vê que essa mulher não são mulheres da alta sociedade. Da corte, né? Que faziam a corte. Então tinham acesso à educação, tinham acesso a festas, tinham acesso às boas roupas, porque a gente não tinha loja de roupa naquela época, né? Então, que é muito mais chique, né? As roupas eram feitas personalizadas. Isso, as roupas eram feitas, né? Os bordados eram todos realizados manualmente, não tinha máquina para fazer isso, né? Então, o espaço dessas mulheres é tanto na confecção desses vestidos, tiaras e tudo, como no uso. E uso aonde, né? O uso nos bailes, nas festas, né?
Que era um espaço que elas poderiam participar. E que esses fatores, esses espaços, eles existiam para confirmar uma estrutura de poder onde o rei precisava mostrar que era especial em relação aos outros. Ele precisava ostentar esse poder para ser respeitado pelos outros. E quem visita, por exemplo, o Museu Histórico de Petrópolis, né? A casa de Dom Pedro, vai perceber esses simbolismos através dos móveis, das roupas, coisas que naquela época eram extremamente luxuosas e que hoje não são compatíveis com a nossa modernidade. Exato. Mas nesse caso apareceu, por exemplo, também essas figuras da Rainha Elizabeth, da Rainha Vitória. São mulheres que tiveram destaques, né, nesse período de 1700, por aí, né? Elas têm dois papéis. Então, o papel da mulher enquanto gerenciadora, porque elas são rainhas e elas precisam gerenciar todo um reinado de súditos, né? São mulheres que investem, por exemplo, em cultura, no teatro, que era, na época, né, a grande forma artística de trazer o público, mas eram também mulheres que eram mães, esposas, então elas tinham todo esse papel também que era respeitado. Mas né? ela poderia vamos dizer assim, se impor aos homens? Por exemplo, as rainhas, elas tinham um poder, mas elas poderiam se impor aos homens? Eu te faço essa pergunta no seguinte contexto. Teve uma colega que fazia doutorado em contabilidade e ela foi estudar o papel da mulher nas empresas de capital aberto da Companhia das Índias, enfim, nesse período entre 1500 e 1800. E os dados que ela encontrou, olhando as atas das reuniões de acionistas e tudo mais, é que existiam mulheres que tinham recurso financeiro muito grande, tinham um patrimônio, ou porque tinham herdado, ou porque tinham recebido como espólio de viuvez. Só que para elas, e elas precisavam decidir porque o patrimônio era delas, mas para elas decidir, elas tomarem decisões, elas precisavam da tutela de um homem. Precisava de homens para falar por ela nas reuniões, dizendo, olha, ela aceitou isso, ela determinou aquilo, mas ela não podia ter voz propriamente dito, pelo menos não registradas nessas atas. Então, apesar de ser um espaço onde a mulher tem mais possibilidades de existir do que na idade antiga, né? Do que na Idade Média, melhor dizendo, ela recupera um pouco mais de papel, mas ainda assim tem uma submissão. Ela ainda não pode ser a mulher que vai lá e decide, assina, não. Tem todo um jogo em que ela precisa de um homem para organizar, então ela tem os seus nobres, essas negociações. Ela pode até exercer de fato esse mandato, né? Mas ela precisa dessa figura masculina que faz essa mediação. Tá, né? Mas então eu acho que nesse contexto surge o papel do feminismo, né? Já começa aí alguma coisa, que né? eu imagino. Como que a gente pode definir o feminismo? Bom, a gente vai ter então esse período de 1500 a 1900 que vão surgindo mulheres, né, ao longo do tempo, mulheres extraordinárias, cada uma em diferente área. E essa mulher, ela ainda não tem alguns direitos que eram concedidos aos homens, né? Então, o direito, por exemplo, ao voto, o direito à licença maternidade, o direito, né? Então, você falou, né, que a gente está fazendo um período histórico. Quando chega aqui na Revolução Industrial, essa mulher ela vai trabalhar muito, porque os homens vão adoecendo, vão morrendo, essas mulheres viram operárias, né, e em condições terríveis de trabalho, né, trabalhando horas e horas a fio, quer dizer, e ganhando menos. Então, se um homem trabalhasse como operário, fazendo a mesma coisa que aquela mulher, o homem ganhava mais e a mulher ganhava menos, e em condições piores, né? E além disso, dessa questão de direito igual no exercício de trabalho, muitas vezes a mulher era abusada sexualmente, né? Ou sofria assédio. Mas como ela era operária, ela se calava, né?
Então, as mulheres começam a questionar elas não poderem entrar na universidade, né? Então elas estudavam até um certo ponto, dali não podiam mais, né? Então, ter acesso à educação, ter direito ao voto, ter direito a condições mínimas de trabalho e um salário igual, né, foi o que começou o movimento do feminismo, né? Que ele vem pensando nessa igualdade de condições de direitos civis, jurídicos. Então, por exemplo, se a gente tinha na época uma família em que tinha 3 irmãos mais novos e uma irmã mais velha, o pai morria, ela não tinha direito à herança, eram os irmãos, ela ficava com a colher, sei lá, alguma coisa assim. Ela era um patrimônio que os irmãos precisavam decidir o que fazer. Ou mandavam para o convento ou arrumavam um casamento. Exato. Porque ela não tinha essa voz, ela não tinha como fazer isso, né? Então, quando começa-se a pensar que essa mulher ela pode ter uma condição de estudo, ela pode ter uma condição de trabalho e dentro dessas atividades ter uma igualdade, começa o movimento feminista. Existe algum fator simbólico que ilustra o início do feminismo? Eu acho que o movimento das sufragistas, né, lutando pelo direito ao voto, eu acho que é um grande despertar das mulheres, né? Então a gente tem aí a imagem, né, do filme, que é um filme recente, né, das mulheres lutando para votar, o voto para as mulheres, né? Então elas se reúnem e como elas são muito desprestigiadas, elas precisam naquele momento histórico para se fazerem ouvidas sair às ruas e gritar. E esse movimento todo de várias mulheres de várias classes sociais unidas faz com que a mulher hoje receba os frutos daquelas que lutaram em 1920, 30, eu não lembro exatamente, que começaram a lutar, não, temos direito a voto, a gente também quer ter voz de escolha, né? Então eu acho que esse é um dos grandes marcos primeiros do movimento do feminismo. Pode ser. Então a gente pode caracterizar, para encerrar essa parte de conceituação, né, o feminino como os conhecimentos, os saberes relacionados à figura da mulher na sociedade, na vida, né, a quantidade de saber, o tipo de saber, quem produz esse saber, né, e temos também o movimento feminismo sendo uma narrativa, uma história de autoria das mulheres pela busca da sua igualdade, principalmente dentro das questões legais. Podemos definir, então, os conceitos dessa maneira? Podemos, porque existem muitos equívocos e a gente tá aqui para esclarecer, né? Então, a ideia é ter esse direito civil, jurídico, como sujeito e voz de igualdade e não de diferença, né? Quando a gente fala do feminino, a gente percebe as questões das diferenças, né? As diferenças biológicas, como a gente falou no começo. E a mulher não quer ser igual ao homem biologicamente porque a gente é diferente, é fato. Mas enquanto relação de sujeito social, histórico, aí a gente pode pensar numa igualdade de direitos. Entendo. Né? Perfeito. Então agora vamos discutir as questões do feminino e do feminismo nos dias atuais. Mas vamos fazer isso depois dos comerciais. Vamos falar agora, pessoal, sobre a ideia de feminino e feminismo nos dias atuais. Adriana, nesse bloco a gente traz material das mídias sociais para a gente poder debater à luz dos conceitos que foram trabalhados. E aí eu queria que você desse uma olhada nesses primeiros vídeos, nesses 2 videozinhos aqui. Tá. Fala, galera! E hoje vocês vão acompanhar um pouquinho do que vai acontecer aqui em casa hoje à tarde, talvez à noite. Vou fazer um vlog para vocês. Vou fazer uma faxina aqui em casa, não sei se eu vou conseguir acabar a faxina hoje. Hoje é quinta-feira
Não sei se eu vou ter que deixar para amanhã para terminar, porque meus pais vêm aqui tomar café hoje à tarde. E agora já são 12h40, então talvez não dê tempo de acabar. Mas vamos ver, vocês vão acompanhar o que vai acontecer por aqui. Se você gosta de vídeo assim, de rotina, de faxina, de vlog, não esquece de deixar aquele like que ajuda demais aqui no canal. Porque quando você dá o like, o YouTube sabe que você gostou do vídeo e divulga pro pessoal, ajuda o canal a crescer. Se você não dá um like, o YouTube acha que ninguém gostou do vídeo, então acaba que o canal vai caindo. Mas é isso, se inscreve no canal também se você não é inscrito e segue a gente lá no Instagram. Bom dia! Hoje eu vou gravar um vlog para vocês do meu dia. Como é que é essa correria, né, de mamãe, de primeira viagem. Agora eu tô indo caminhar, meu marido tá em casa, vai ficar um pouquinho com a neném. Vou caminhar um pouquinho, fazer um exercício físico e daqui a pouco eu tô de volta. E se der eu filmo um pouquinho para vocês da minha caminhada e quando eu chegar eu falo mais com vocês, tá bom? Um beijo! Bom, Adriana, esses dois vídeos, eles fazem parte da contemporaneidade e eles são vlogs disponibilizados no YouTube e são materiais de mulheres que criam como conteúdo a narrativa sobre as suas próprias vidas. E essas narrativas, elas têm a seguinte situação. A elas cabe o papel de serem esposas, de limparem a casa e de cuidar dos filhos. A gente viu que desde lá do começo da sociedade, o papel da mulher estava muito restrito a isso. Esse é o papel da mulher? Esse é o papel da mulher se ela quiser e se ela tiver consciência disso, né? Eu não vejo diferença, por exemplo, nesses vlogs, naqueles livros de receitas da vovó, como fazer isso, como fazer aquilo. Livros em que indicam como tirar a mancha de suco de uva da roupa do bebê, enfim, né? Porque isso faz parte da rotina da mulher, né? E qual que é a novidade? A novidade é o meio, mas o conteúdo é o mesmo. É o mesmo. Se você for pegar, por exemplo, o conteúdo das aulas da Safo, que não existia geladeira, não existia ar-condicionado, não existia uma série de instrumentos que a gente tem hoje, por exemplo, para limpar a casa, e ela tinha que ensinar as mulheres a conservar a carne, fazer a oliva virar óleo e tal, é a mesma coisa, Sim. Né? Então, assim, lá tinha uma escola para isso, né? Hoje, além da escola, da mãe, da família, a gente tem esses espaços que divulgam como que eu faço isso, como que você faz aquilo. Então, a internet, ela também é um espaço de compartilhamento desses saberes. E aí, esses saberes também, que pode ser feminino ou masculino, por exemplo, um homem que mora sozinho. Ele também poderia produzir esse tipo de coisa? Ele também pode produzir esse tipo, porque faz parte de uma rotina de várias pessoas, Sim. Né? Então, aí... Desconstrói-se a relação sobre esse saber linkado à mulher. Ou seja, a mulher pode produzir esse conhecimento, mas o homem também pode. Porque hoje a gente tem muita gente solteira, Sim. Muito homem divorciado, mulher divorciada. Como que você lida com todas essas coisas? As coisas da casa continuam precisando ser feitas. As coisas da casa continuam ali para ser feitas, né? Eu penso assim, podia eu chegar em casa e a louça tá lavada, né? Mas não, ela não vai estar me esperando. Então, como lidar com essas coisas do dia a dia, da casa? Então, a novidade é o meio. Entendi. Mas tem uma outra questão ali também, que é a possibilidade das mulheres no dia atual terem outros espaços de existência na sociedade. Elas podem ser, por exemplo, diretoras de sua própria televisão, como a Oprah. Elas podem ser CEOs de grandes organizações. Ou seja, não está necessariamente presa ao papel de casa. Não está mais. Né? Essa mulher, ela, na verdade, assim, esse papel continua em muitos lares sendo exclusivamente da mulher. Então, ela tem uma dupla jornada, porque ela sai para trabalhar como profissional em algum espaço, mas quando ela volta, a louça está para lavar. Então, a ideia de papel do feminino
questionar um pouquinho isso também, né? E a gente tem visto isso nas redes sociais principalmente, esse questionamento, mas o que a gente pode fazer que o homem também possa ajudar? Recentemente a Rita Lobo, que é da GNT e tudo, ela lançou um livro que é de receitas, né, de simples, que é a 4 mãos, que é pensando você e o seu parceiro. Você faz uma série de atividades, enquanto você faz isso, o seu parceiro, ou o seu filho, né? Mas é isso, é necessariamente entre o papel de um homem e uma mulher, ou poderia ser, por exemplo, 2 mulheres, 2 homens, 2 irmãos, 2 irmãs? Não, 2 pessoas, né? 2 pessoas. No caso ali é uma produção dela, de conhecimento descontextualizado da sexualidade, isso, mas que é feito pelas mulheres. Que é feito pelas mulheres. Mas esse papel clássico, é nesse ponto que eu te chamo, ele ainda parece seduzir muito as mulheres, e aí eu vou colocar um depoimento que eu aprendi numa das aulas que eu dei há pouco tempo. Uma das disciplinas que é da minha área de conhecimento que eu trabalho é controladoria, e a gente precisa mostrar como criar processos de coordenação dentro das empresas para que elas funcionem de maneira eficaz. E um conceito básico para começar essa discussão é tentar entender o ser humano que trabalha dentro das organizações. Certo. E para entender o ser humano, além de crenças e valores que são básicos na administração, faz parte do meu recorte teórico e epistemológico olhar para além disso e olhar para as questões psicológicas inconscientes do indivíduo, para a sua complexidade. E aí o conceito de desejo e de autorrealização surge. Então eu estava explicando sobre como acontece a autorrealização e por que as pessoas elas se impulsionam em fazer coisas que elas acreditam que é bacana. E aí eu pedi, era um grupo pequeno, por acaso só de meninas, né, naquela ocasião, e eu perguntei o que as autorrealiza. Eu dei o meu exemplo, eu disse, eu estou muito feliz com o programa de TV, por que eu estou fazendo programa de TV? Eu não faço a menor ideia, eu sei que eu gosto de fazer isso é a minha autorrealização, né? E aí eu perguntei, o que as autorrealiza? Então algumas ficaram um pouco tímidas, mas quando a primeira falou, ela disse assim, olha, o que me autorrealiza mesmo é quando eu terminei de faxinar a minha casa e a casa está limpa. E elas compartilharam essa mesma impressão. E eu fiquei surpreso que na contemporaneidade, moças capazes de ter a sua própria independência em todos os sentidos, inclusive elas estão fazendo um curso superior, elas podem ganhar a sua própria renda, elas podem se manter, elas se viam na condição de alguém cujo papel é cuidar da casa, fora outras coisas, não há outro, na fala dela não havia outras coisas que a realizavam, era cuidar da casa. Esse cuidar da casa está tão intrincado assim a figura do feminino? Bom, a gente viu lá em Safo que já estava, né? Então isso vem sendo alimentado por muitas facetas da sociedade, né? Que o papel da mulher é ficar em casa. E essa satisfação de ver a casa... Bom, na verdade, quem não tem a satisfação de ver a casa limpa, né? Entre aspas. Mas é tão introjetado de que você fazer isso te dá uma autorrealização que outras coisas perdem às vezes não tem nem possibilidade de pensar em outras coisas. A pessoa não imagina porque não sabe que é possível imaginar. Não sabe que é possível imaginar. Então, o que lhe é de automático? E aquilo que é automático é a coisa que é para todo mundo. Sim. Né? Eu acho que isso combina um pouco com o segundo vídeo que eu quero te mostrar. Por que para a mulher? Porque as mulheres precisam de defesa, mas as mulheres não precisam do feminismo. Hoje há uma grande confusão, há cheio de feministas dentro das igrejas. E eu vou dizer uma coisa bem séria para você, já para começar. Abra os ouvidos para ouvir o que eu tenho a dizer sobre feminismo, para ler o que está escrito nos livros e para conhecer o verdadeiro feminismo de hoje. Ele não representa nós mulheres. O feminismo de hoje, ele representa o aborto, ele representa o gênero, mas não a mulher biológica. Então, hoje, o feminismo não nos representa. O feminismo desconstrói as mulheres, o papel das mulheres na sociedade. As mulheres estão com raiva do seu corpo, as mulheres não querem mais casar, as mulheres não querem mais ter filho. As mulheres não querem mais ser mulheres, as mulheres não têm orgulho do seu corpo, não têm orgulho do seu papel, porque a ideologia de gênero diz que mulher não tem papel na sociedade.
que homens não têm papel na sociedade, que nós somos todos iguais, equidade e igualdade. Sim, somos iguais perante Deus e perante as leis, com as nossas diferenças. E é isso que o feminismo não respeita mais. Bom, Adriana, essa é a Marisa Lobo. Ela é um personagem que surgiu na mídia há alguns anos atrás. Ela queria uma carreira política e ela foi explorar um momento de tensão desencadeado depois das movimentações de 2013, um momento de tensão na sociedade, bebendo bastante numa ideia fundamentalista cristã que separa os papéis masculinos e femininos, né? Olhando para a influência da religião no caso desses papéis, há conflitos, há espaço para a mulher ser feminista dentro da religião, de brigar pelos seus direitos dentro da religião, há espaço para ela ter amplitude na sua visão de si mesma e ainda assim, pegando uma fala como essa que coloca a mulher como submissa ao homem, a mulher é obrigada a ser submissa ao homem? Bom, então vamos pelo começo, né? É uma fala totalmente equivocada, né? Ela associa o feminismo, o movimento do feminismo, a outros itens que acabam vindo em outros momentos históricos. Então, por exemplo, ela coloca que o feminismo está relacionado diretamente ao apoio incondicional do aborto. Ela coloca também que o feminismo é contra os homens, né? E aí depois ela até faz um joguinho assim, não, somos iguais judicialmente. Perante Deus. Né? Perante mas Deus. Mas na sociedade é uma submissão, é isso que ela fala. Não, ela fala que judicialmente também somos iguais. Não é. Né? As condições de trabalho da mulher ainda são muito inferiores e menosprezadas em relação ao homem. Aliás, né? Se alguém quiser se aprofundar mais sobre isso, no episódio em que entrevistamos a doutora Maria Heloísa, foi tratado sobre essa questão de empregabilidade e gênero, onde os dados mostram realmente que as mulheres não conseguem os mesmos cargos que os homens e muitas vezes nos mesmos cargos não conseguem a mesma renda. Não conseguem, né? Então o que a gente tem? A gente tem uma figura feminina muito idolatrada pela sociedade, mas que quando essa mulher, por exemplo, ela é divorciada, tem 2 filhos pequenos e sai à procura de um emprego, ela não consegue. Porque na entrevista de emprego, você tem filhos? Tenho. Menos um pontinho, Sim, porque né? ela vai ser menos produtiva. Porque ela vai ser menos produtiva. Ou então... Mas isso é importante, essa questão, a gente aprofundar bem, porque você coloca a questão da mulher divorciada, mas até poucos anos atrás, e talvez até hoje em algumas mentalidades, se a mulher é divorciada é culpa dela. Nessa visão da Marisa Lobo, a mulher é obrigada a não se divorciar, ela tem que ficar lá submissa ao homem. Só que a questão é que a mulher pode ser divorciada porque o homem se ausenta. O deputado Alexandre Frota, confrontado pelo filho dele, agora nesse momento pós-eleição, ele diz assim, eu pago a pensão, mas eu não tenho obrigação em ter relação com ela. E a mãe dele teve que criá-lo sozinha, né? Essa é uma condição de uma mulher que é mulher e que precisa seguir adiante mesmo sem ter essa figura masculina. Mas na igreja, Marisa Lobo defende que todas as igrejas são assim. Ivan, olha, eu não sei se todas as igrejas são assim, mas existe um consenso, né, em que eles pegam exclusivamente um versículo bíblico que fala da submissão da mulher e ignoram completamente o contexto que vem anteriormente, que fala dessa relação do homem e da mulher, de uma igualdade, e esquecem que biblicamente, para quem acredita, ou mitologicamente, pensando, né, na relação da parte filosófica, né? Quando Deus fez o homem e a mulher, Deus tirou a Eva da costela, ou seja, do lado, para que houvesse uma parceria, um do lado do outro, nem à frente, nem atrás. Então, essa igualdade entre homens e mulheres, já vem
dessa relação mítica. Mas a gente vai ver que ao longo do período histórico e também na igreja, esse papel da mulher foi muito negligenciado. E se a mulher não ocupa o papel, aquele papelzinho que ainda é o da Idade Média, mãe, esposa, provedora do lar, nananã, ela é condenada. Só para te dar um dado que aconteceu comigo, né? Quando eu fui renovar o meu seguro do carro, eu coloquei que eu era divorciada. Eu já tinha quase fechado o seguro. A moça falou assim, não, você não é casada? Eu falei assim, não, eu sou divorciada. Ah, não. Mas aí o seguro sobe. Eu falei, peraí. Não, peraí. Você quer me dizer que o fato de eu ser divorciada vai me acarretar que eu pague mais? Exato. Eu falei, não, procura outra seguradora. Ela falou assim, Adriana, você não está entendendo. Todas as seguradoras. Eu falei, não. E eu joguei no Facebook e aí virou uma polêmica. Por quê? Qual é a justificativa das seguradoras? Bom, a mulher divorciada, ela dá saidinhas noturnas. A mulher divorciada se arrisca mais. A mulher divorciada viaja mais. Isso traz encargos que daí a seguradora acaba cobrando mais. E não cobra do homem divorciado, sim, solteiro. É que, assim, aí vem a questão, esse assunto propriamente dito, a gente trabalhou no nosso primeiro, não sobre a questão do gênero, né? Mas essa questão a gente trabalhou no nosso primeiro programa com o Dr. Lindomar e que sim, fala sobre uma questão econômica. Existem bens comuns, como por exemplo a segurança sobre determinadas coisas e que se você cria uma segurança, um seguro para alguém, a pessoa pode começar a ter comportamento que é o chamado risco adverso, né? A pessoa pode começar a ter comportamentos mais arriscados simplesmente porque ela se sente segura, né? Então, para evitar isso, as seguradoras elas fazem o quê? Elas criam pequenas caixinhas de perfis de comportamento onde estatisticamente elas cobram determinados valores. Exato. Né? E aí elas têm base de dados que diferenciam mulheres solteiras de casados e aí as justificativas elas surgem depois desse recorte. Né? Mas as mulheres, elas podem sair não porque elas dão saidinha noturna, é porque se ela é divorciada, ela tem que fazer todos os papéis. Sozinha, e isso significa sim se expor mais ao risco. Não tem como. Então, né? Esse é um problema básico que eu acho que pelo jeito está fechado e que a gente trabalhou também na questão da empregabilidade. A mulher tem uma condição diferente do homem pela questão biológica, mas ela e o mercado cobra dela esses preços. E aí eu acho que os movimentos feministas estão dizendo o seguinte, ei, vocês devem nos respeitar na condição de mulher, porque nessa condição nosso ônus é maior, então nós precisamos ter essa compensação. Exato. E aí abre uma discussão gigantesca que vocês podem trabalhar nos comentários aqui do nosso programa e que envolve a questão liberal, porque essa questão está em aberto, não está fechada. Né? Mas voltando para a questão da igreja, né? Ainda a gente tem, como a gente viu aqui, uma série de equívocos, né? E que precisam reposicionar essa mulher. Né? Essa mulher ela precisa ser respeitada, não só essa mulher divorciada ou essa mulher separada, né? Essa mulher que atua em todas essas áreas. Então, o movimento feminista, ele não quer se matar os homens, ser igual aos homens, ele quer o mesmo direito. E que se manifesta, por exemplo, nessa questão do seguro. Bom, Adriana, a gente tem muito mais coisas para falar, só que o espaço do programa é limitado, né? Então, só para encerrar, quando alguém fala em feminismo, também está falando de algumas pessoas ou de algumas ativistas que elas mostram o corpo. O fêmea, a marcha das vadias, onde elas saem nuas, se chamando de vadias, de putas e tudo mais. E isso choca as pessoas, choca de maneira absurda. Por que elas fazem isso? Bom, existe um radicalismo em alguns movimentos, né? E esse radicalismo é porque elas não se veem representadas nem ouvidas. Do mesmo jeito que ficou marcado
historicamente na cabeça de um coletivo de que a mulher feminista é aquela que queimou o sutiã e pode fazer coisas horrorosas, né? Porque naquele momento histórico aquelas mulheres precisaram fazer aquilo, né? E hoje, para questionar essa mulher como não sendo objeto, como não sendo manipulada, desconstruir, né? a ideia de mulher objeto. E elas usam o próprio corpo. Então, é. se você fizer uma leitura mais apurada desses movimentos e não se chocar antes, né? E já ir fazendo todo um julgamento, isso, né? Não seja feminista, não seja, porque vão achar assim que a gente está com um sovaco desse tamanho, né? Ou que a vagina é cheia de pelo, né? Cada um é do jeito que quiser ser, e né? principalmente pela desconstrução. Eu acho que as pessoas elas podem encontrar facilmente essa comparação se elas pegarem mulheres nuas em manifestação, como as musas do impeachment, onde elas se colocam lá nuas como objeto de desejo e elas são respeitadas na sociedade. Respeitadíssimas, mesmo que num lugar de subalternas, de objeto de desejo sexual, mas elas têm espaço na mídia. Enquanto que as mulheres feministas, ao mostrar seu corpo, mas dizendo não há o que desejar aqui, porque o desejo é meu, então elas são censuradas. Exato, porque a mulher não pode sentir prazer, a mulher não pode ser sujeito, a mulher ainda tem que ser aquele modelo. E o feminismo combate isso daí. Exatamente. Bom, pessoal, eu acho que o que tínhamos para conversar hoje era isso, as questões não se fecharam, ficaram em aberto, mas podemos entender o seguinte. Há um papel da mulher na sociedade que pode ser reconhecido pela figura do feminino. E há uma luta da mulher por questionar essas coisas, e isso é o movimento feminista. Como há uma pluralidade de mulheres e como há uma pluralidade de papéis a serem exercidos, também há diferentes maneiras de se desconstruir isso. Um elemento chave é a mulher ter o papel também de não ter que ser objeto de desejo do homem, né? Ela sair dessa condição de objeto erotizado. E outra questão importante é ela também não depender do homem, porque às vezes isso também cabe a uma mulher cristã que tem que assumir sua condição de vida sozinha. Eu acho que olhar sobre isso com respeito é o caminho que nós devemos ter para conseguir compreender os movimentos que se relacionam a esses dois temas. E se a gente aprende isso, nós nos tornamos melhores do que nós éramos antes de aprendê-lo.